Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar assistindo o podcast Na Contramão. E já quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho e também estar participando conosco no nosso Instagram. Também quero deixar aqui já a participação do pastor Samuel, da Igreja ADEC aqui de Juiz de Fora. Vai estar cumprimentando a todos e depois os companheiros da mesma vão estar cumprimentando também em nome de Jesus. Boa noite, a paz de Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com meu amigo pastor Rodrigo, os amados também. É uma honra poder contribuir, também deixar algum recado da parte do Senhor. Vai ser muito bom. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite, galera. Que bom que você está aqui mais uma vez assistindo esse conteúdo especial. O nosso convidado de honra aqui vai trazer para a gente aqui um pouco da sua experiência, um pouco da sua vida com Deus. E quero lembrar todos vocês de seguir o canal, compartilhar esse conteúdo, comentar e não esquecer também de seguir a gente lá no Instagram. É isso mesmo, Jefão? Mais uma vez, né? Uma honra estar com o pastor Samuel, pastor Rodrigo aqui, presente. Jonathan, amigo, parceiro. E, então, mais um desafio, né? E vamos estar aí com o pastor Samuel, ele passando uma experiência de vida ministerial, uma experiência familiar e próspera, né? Porque toda a vida nós temos sempre uma história diferente para estar repartilhando. E espero que você esteja aí ativando o sininho, como o pastor Rodrigo falou, e compartilhando e escutando a gente aí nesse momento maravilhoso, esse podcast aí. Passa a palavra aí pro pastor Rodrigo. Antes de começarmos nossas perguntas aí, não vou colocar o pastor em caixinha não, tá? Não tem pegadinha, as perguntas são concernentes ao nosso tema e vai ser benção. Mas eu quero deixar aqui o versículo da palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Como hoje é uma visita de honra, pastoral, a palavra de Deus diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha que palavra gloriosa que o Senhor traz já para a nossa vida e é concernente ao nosso tema hoje. Como é um pastor da nossa cidade aqui de Juiz de Fora, tem uma obra abençoada, e eu já quero passar a palavra para o pastor Samuel, para ele estar falando um pouquinho sobre o seu testemunho. Olha, gente, não tem como falar do meu testemunho pastoral, testemunho de vida, sem antes falar da minha família, né? Porque eu me torno completo, porque Deus me abençoou com uma esposa abençoada. Ela está em casa, né, depois do fim de semana de trabalho, na obra do Senhor. Pastora Rosana Gabri, 34 anos de casado. Então, esse ano faremos 35 anos de casados. Aleluia. E desse casamento, 2 filhos, a Samara, que me deu um netinho, o Thales, vai fazer 5 anos, e tem um filho de 26, o Samick Gabri. Bênçãos na minha vida, meu genro Tiago também, que é um camarada gente boa. E juntos nós formamos uma família pastoral. As pessoas dizem que atrás de um grande homem, né? Não, mas no nosso caso isso não se aplica. Do lado, Aleluia. ela é a pessoa que me impulsiona, é a pessoa que me corrige, que me orienta, que me ajuda demais. Então, Deus, na sua onisciência, já sabia que eu precisaria dela mesmo, para que hoje eu fosse um pastor e tivesse alguma relevância. E estamos crescendo juntos. Hoje nós somos pastores, Deus nos deu para pastorear esse povo. E esse ano estamos fazendo 15 anos. Que glória, hein? A ADEC-JF, que significa Assembleia de Deus Esperança em Cristo. Estamos fazendo o nosso culto de ações de graça dia 31 e 1º, 15 anos já.
né? Nós estamos ali no bairro Santa Terezinha, José Eutrópio 480, e estamos servindo ao Senhor há 15 anos como pastores, líderes dessa igreja, que Deus nos presenteou, né? Eu tenho uma honra muito grande, uma alegria muito grande de ser pastor dessa igreja. Não é peso algum ser pastor. Eu tenho uma alegria muito grande. Sou aposentado de uma grande empresa, né? Deus me deu uma honra, Deus me presenteou com um emprego público. Com 18 anos eu passei num concurso público da CEMIG, trabalhei 29 anos numa empresa abençoada, Deus me deu esse emprego. E eu lembro que meu gerente disse: rapaz, você com 47 anos vai aposentar, na sua melhor idade você vai aposentar? E eu disse: eu vou, porque se está na melhor idade minha, eu quero dedicar uma parte da minha boa idade em outra dimensão, eu quero fazer algo para Deus. E não me arrependo. Esse ano o ano passado eu fiz 8 anos de aposentado, dedicando integral na obra de Deus, e a melhor escolha que eu fiz, sabe? E estamos crescendo para a glória de Deus, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, e para mim isso é um dos grandes testemunhos que eu tenho, ministerial. Está crescendo na graça do Senhor Jesus. Ter uma família saudável, ter uma esposa do meu lado, ter filhos que me têm como referência, e também ter uma igreja que me vê também como alguém que não tem que ficar justificando, porque a maior dificuldade de um líder é ter que ficar se justificando, né? Eu faço o que Paulo falou, né? A minha vida, ela é a carta, né? Aleluia. O senhor nasceu no berço evangélico? Sim, Sim. eu tive esse privilégio. Meus pais já serviam ao Senhor, meus avós também já serviam ao Senhor, tanto paterno como materno. Então eu, na barriga da minha mãe, Já na foi escolinha escolhido. dominical, tudo isso. Deus olhou e falou: esse aí. Rapaz, foi essa... Eu não valorizava isso, sabe? Para mim, foi depois, com uma certa idade, que hoje eu valorizo. Eu custei valorizar isso. É interessante essa pergunta. Essa pergunta hoje você falou, você teve o privilégio. Hoje, como pastor, eu vejo que é privilégio. Verdade. Mas até os 20 anos, 21, eu não via como privilégio. Eu achava que... Hoje valoriza. Que filho de crente era um sacrifício, porque você era obrigado a ser crente. Meu pai e minha mãe diziam: não gerei filho para ir para o inferno. Então, eu não tinha uma identidade própria. Pesava, né? Hoje não é um peso, o senhor falou. Não é um Mas antes, peso. Na época era. A própria própria igreja Era não obrigação, valorizava. era obrigação. Pastor Rodrigo, a própria igreja não valorizava filho de crente, Jefferson. Sabe quem tinha valor? É o ex isso, o ex aquilo. Que É o ex ponto, hein? aquilo outro. Esse Era o ponto é ex-mão profundo. grande, o ex-pego, é o ex não sei o que, o ex-mata, é o ex-feiticeiro, é que tinha valor. Sabe com quem eu aprendi que filho de crente tinha valor? Pastor Walter Rezende de Carvalho. Pastor que já está jubilado da Assembleia de Deus Unida no Brasil. Porque todo mundo valorizava o ex-feiticeiro, o ex-isso e aquilo. Tem o seu valor. E os filhos de crente ficam encostados, sabe? O que eu sirvo? Qual é o seu testemunho? Não tem. Não tem testemunho. Não, e na realidade tem, né? Na verdade, É tem. o melhor de todos os Na testemunhos. verdade, é que tem. Não manchou suas Porque vestes, né? a pessoa, ele é ex. Ok, tem testemunho do mundo. Mas quantas escolas bíblicas dominical eu assisti desde o meu tempo de criança? Ouvindo meus pais falando da volta de Jesus, ouvindo sobre a besta, ouvindo sobre arrebatamento, sobre ressurreição, sobre... Quantas escolas dominical eu ouvi na adolescência, na juventude? Pra chegar onde chegou também, né? Muita coisa. Muita coisa. Então, todas essas informações... Então, hoje, como pastor, eu valorizo o jovem fraquinho. Ele está fraquinho, mas ele está ali. Então, hoje eu tenho esse coração, eu pude adquirir isso, de não deixar os jovens da minha igreja sofrer esse... Eu valorizo quem chega, eu valorizo o grande testemunho, porque eu acredito nisso que Paulo falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas há o mérito de nascer no evangelho, há o mérito de crescer. Hoje eu valorizo isso, hoje eu falo com muita gratitude. Eu nasci num lar evangélico. Aleluia. Eu sei o que é ver meu avô
orar e enfermo sair curado da casa dele. Olha aí, já tá entrando numa pergunta da experiência, tá falando de experiência. Tem aí. Não, mas é benção. Já entrou no que Não, a já gente entrou, quer. tem entrado. Pastor, Essa é a nossa linha de raciocínio, e- né? Eu A tenho que es- vigiar porque eu falo muito. Não, mas Pode, é isso mesmo. pode. Não, falar. pastor, mas deixa Deus te usar aí. Deixa Deus usar. Vai boa. Deixa Deus usar. Jefão, faz tua pergunta aí pro pastor. Pastor, eu vou vir com a pedrada, posso? Ô, pai, casa amarroada, pode É. ser. Ô, pastor, vamos devagarzinho. Qual a sua perspectiva de vida perante as suas ovelhas e prosperidade, né? Você falou atrás dos bastidores ali, eu fiz uma pergunta mais ou menos assim, mas você falou algo muito, muito, muito interessante sobre a pessoa ser ambiciosa e gananciosa. Fala para mim um pouco. Eu acredito na prosperidade, sabe? Eu pude passar necessidades na minha infância. Meu pai era muito trabalhador. Meu pai muito, muito trabalhador. Suava muito para cuidar de 9 filhos. Então, mas eu passei muita necessidade. Na década de 70, 80, as coisas não eram tão fáceis como agora. Essa geração, hoje, as pessoas não sabem o que é dificuldade. Não sabem o que é dificuldade. Aquela época, as coisas eram difíceis e um trabalhador daquela época de salário mínimo passava muito, ainda mais cuidar de vários filhos. Então, eu lembro da minha mãe, 9 filhos, e a minha mãe falava assim, fulano só tinha 5, só tem 5. Mas antigamente era de 5 para cima, né? É verdade. Então, Lá em casa era 8. as coisas eram muito difíceis. Então, eu tenho essa questão assim, poxa, eu quero ajudar meus pais. Então, eu nasci num ambiente de eu querer crescer para ajudar meus pais, para sair daquela realidade. Então, eu sempre sonhei em mudar a realidade da minha família. Então, eu sempre lutei para isso. Então, eu tenho essa questão de estudar. Eu sempre quis estudar, eu sempre quis ser o melhor da sala. Ou era o primeiro, ou era o segundo. Eu ficava entre os 3 melhores da sala. Eu sempre fui 1, 2, 3. Sempre 1, 2, o terceiro. Eu gostava de... Então, eu sempre quis. Aprendi a ler rápido. Cresci, sempre quis. Com 13 anos, eu já orava, jejuava para Deus me dar um bom emprego quando eu saísse, quando eu tivesse 18 anos. Então, eu sempre quis. Eu sabia que eu precisava passar num concurso público. Com 13 anos, eu já orava para o emprego que Deus me deu aos 18. Que vitória, hein? Isso é... Então, com 16 anos, já tinha minha carteira assinada. Com 16 anos, já sabia, já queria um emprego. Então, com 18, já tive a experiência de estar diante de uma prova de concurso e pedir Deus para enviar um anjo para poder me ajudar a fazer uma prova de concurso. Então, com 18 anos, já tive a primeira experiência de saber que Deus envia um anjo para te ajudar. Então, eu acredito em milagre. Eu acredito... Um homem predestinado à fé. Então, eu acredito que Deus faz. Então, mas eu não acredito que Deus vai fazer algo com você com a perninha cruzada, achando que vai chuva de graça, pedimos ao Senhor. Eu não acredito que Deus vai abençoar. Eu acredito que, sabe, Salomão falou, vai ter com as formiguinhas. profundo. O homem sábio, o homem inteligente, o homem, ele vai prosperar. Então, eu acredito nessa prosperidade. Eu não acredito em campanha para prosperidade. Eu acredito na campanha da sabedoria, na que a pessoa precisa não ter preguiça, sair do conformismo, que a pessoa precisa quebrar um ciclo de maldição hereditária. O pecado é que visita a geração. Eu acredito que a pessoa precisa quebrar o ciclo, sabe? Ser exemplo, ser o melhor. É não se conformar, né, pastor? E não Com a se situação, conformar, né? aprender uma profissão cedo. Eu vim da raiz de agricultura. Eu sei plantar horta, eu sei cuidar de galinha, eu sei cuidar disso, eu sei... Poxa, a juventude não sabe nada. Geração Z, pastor. Eles estão mais, precisa. Então, a minha igreja, eu sou crítico do jovem ser muito bom de celular, mas só para Instagram, e não produz. Ele precisa produzir. Tem cursos de graça que ele pode correr, ele pode buscar informação que eu não tinha na época. A informação que eu tinha era agricultura, então eu busquei. Hoje a informação, ela Vem de graça, então facilidade. A pessoa precisa buscar.
Precisa muito buscar. fácil, a gente tem acesso a vários tipos de informação, de várias formas. É Precisa. até um excesso de informação Precisa. que isso dá até uma overdose de informação. É aí que vem a ansiedade. Eu incentivo as pessoas a mudar a mentalidade, gente. Eu incentivo isso. Olha, muda a mentalidade. É bíblico. Porque hoje os coaches falam metanoia, ok? Não, Paulo falou. As pessoas Não ficam, vos metanoia, conformeis. metanoia, mas isso é Romanos 12, né? bíblico. Exatamente. Romanos 12 já fala. Só que lá fala mudança de Transformação de mente, mudança transformação. de mente. Transformar. Isso é antigo, isso é Transformar, apóstolo Paulo já falava. conforme. As pessoas querem experimentar a vontade de Deus sem mudar. Então não tem. Na área do conforto não tem. Tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que dormir tarde, tem que dedicar. Quem acorda cedo, bebe água limpa. Tem que aprender uma profissão. Tem que aprender um curso técnico, tem que fazer alguma coisa, tem que... Eu falo assim, nós, aqui não tem nenhum milionário que herdou grande fortuna, mas até para poder administrar uma fortuna, você tem que ser inteligente, senão você perde ela. Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer, pastor. Eu ia deixar ela mais para o final, mas como o pastor entrou no começo, falando sobre a família, a esposa acompanhar, ser adjuntora mesmo, lado a lado com ele, filhos. E a pergunta que eu faço, pastor Samuel, é: igreja vem antes da família ou a família vem antes da igreja? Pastor Rodrigo, hoje eu testemunhei para o meu pai que eu tive um mentor que eu era muito dedicado ao serviço da igreja. Eu era mais novo, tinha uns 24 anos. Eu era muito intenso na igreja. Eu fui líder de jovens, 26 anos. E eu era muito intenso. Segunda visita, segundo ensaio, eu estava lá orando com jovens. Terça visita, quarta doutrina, quinta visita, sexta tinha alguma coisa, sábado tinha visita e alguma coisa, domingo escola dominical, depois consagração, depois culto ao ar livre à tarde e à noite. Já vivi isso também. E esse pastor, na época evangelista, ele um dia disse para mim assim: você tem filha pequena, você tem uma esposa nova, qual dia da semana você dedica à sua família? E sabe qual foi a minha resposta para ele? Buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. Ele falou: espera aí, não acredito que eu estou te ouvindo isso. Você está colocando a sua casa, a sua família como coisa? Aí ele foi, abriu a Bíblia e me mostrou. Aos casados, família. Aleluia. Não, e não tem como hoje o senhor na frente de um grande ministério. E eu ouvi esse conselho e então eu abaixei a cabeça e esse camarada, ele hoje, ele não sabe o bem que ele me fez. Aleluia. Ele me confrontou e eu abaixei a cabeça e eu pude realizar. Eu pude perceber que eu estava tratando a minha família como coisa. E tem muita gente, sabe que eu vejo um número de pastores muito grandes que os filhos desviam, perdem família, porque eles tratam família como coisa. Família não é coisa. Família é a primeira instituição que Deus fez, depois que veio a igreja. É da maneira que eu creio, pastor, da maneira que eu creio. E Ele falei falou isso aí num aqui. podcast Respondido? passado. Então, primeiro a igreja, primeiro a família, E a- aí depois a igreja. Até porque hoje... Agora, até porque- respondendo, É. tem muito crente que esconde atrás disso Não, também não dá, para não. poder também não servir a igreja. Não, aí também Aí não dá, eles não. fazem churrasco, aí fala assim, primeira família. Mas eles também nunca se envolvem em nada da igreja. Naquilo que E é rei. servir a igreja é uma das formas de você servir o reino de Deus. E colocar a família junto, né? Mas Interagir. Temperança, né, pastor? Não, mas na realidade, quando eu fiz a pergunta, eu já sabia da resposta. Porém, hoje eu conheço o pastor Samuel há pouco tempo, mas o ministério é conhecido e não pode dirigir a casa de Deus. A Bíblia diz aquele que não dirige a própria casa. Então você vê que o Senhor coloca em pé de igualdade, dirigir a casa do Senhor e dirigir a própria casa, governar, tanto faz. Então, é um compromisso. Quantos pastores, o pastor até falou aqui, que perderam família, perderam filhos. Hoje, pastor, há um alto índice de divórcio por causa do excesso de trabalho na igreja e a família ficar abandonada. É uma das maiores causas do divórcio no meio pastoral, é isso. uma vez eu, numa escola de liderança do pastor Silas, na Islavec, em Águas de Lindóia, tem uns 8 anos isso. O bispo Cote, né?
ele é um dos presidentes da Jocum. Ele diz o seguinte: muitos pastores precisam divorciar da igreja porque a igreja já tem noivo. Profundo. E realmente é. Tem pastor que não sai. Eles se apegam tanto a ela, né? Hoje, eu não posso sair para pregar todo domingo fora, mas tem amigo meu que eu atendo aos domingos. E Entendi. Deus que me corrigiu. Pastor, mas isso começou hoje ou há um tempo atrás o senhor não era assim? Não, eu fui aprendendo, eu aprendi. Porque o senhor também já foi mais... Eu aprendi, não estou dizendo Sim, que sim. eu fui discipulado lá atrás, como líder de jovem. Aí depois, como pastor, eu comecei a dedicar demais à igreja que eu sou pastor. Aí, num seminário de liderança, eu aprendi que a igreja que eu sou pastor, quem é o noivo dela é Jesus, e eu sou só um administrador. Então, por Profundo. um tempo, o senhor ainda pecou nisso. Aí já não era com a família, minha família está no lugar de Mas na família, dedicação. mas da dedicação da igreja, Aham. eu tenho o meu lugar, mas ela é de Jesus, eu administro para Jesus. Aleluia. Então, o senhor chegou a cometer alguns erros. Sim, Dessa de eu achar que eu faço falta. Entendi. Entendi. Pastor, vou fazer uma pergunta para você. Outra pedrada. Se eu não souber, eu bebo água. Pastor, no último podcast aqui, nós entramos nessa conversa e eu quero escutar do senhor. Perante a teologia, o estudo da teologia, você é contra ou a favor De quê? da teologia? Sou inteiramente a favor. Por quê? O próprio nome, teologia, estudo sobre as coisas de Deus. Sabe por quê, pastor? Tem alguns ministérios que são contra a ovelha estudar, né? Ter esse conhecimento Teológico. Bom, teológico. olha só, eu respeito. A Bíblia diz que cada um prega o evangelho de diversas formas. Então, o pastor que prega e defende essa maneira de pensar, amém. Eu conheço igreja, por exemplo, que o pastor nem incentiva a igreja a ler a Bíblia. Por quê? Porque ele não quer que a igreja conheça a Bíblia. Eu já congreguei que o pastor não quer que você entenda de libertação, porque só ele que deve entender de libertação. Agora, eu não sou teólogo. Eu fiz o básico, fiz o médio. Eu não vivo pela teologia, eu conheço o básico. Mas o básico que eu sei me salvou, me ajudou muito, me ajudou a interpretar. Não tem contra ser contra a teologia, por exemplo, hermenêutica. Como você é contra a hermenêutica? A hermenêutica é a regra da interpretação bíblica. Como você conta paractologia, que é estudo sobre o Espírito Santo, como eu vou falar sobre o símbolo do Espírito Santo? Como eu vou ser contra a homilética? Então não tem como. Agora, a letra mata. Não, mas não é. É aquela pessoa que vive, ela gasta muito tempo com... Você não pode viver em torno de uma coisa só. Você não pode... É graça e conhecimento, né, O pastor? que Jesus falou? Errais não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Então, quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi alguém que conhecia profundamente. Mas Pedro, até a sombra dele curou. Mas se a gente fosse depender dele, a gente ia ter só a primeira carta e a segunda carta de Pedro. Se a gente tem Romanos, se a gente tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente tem a organização da igreja, é alguém que esteve aos pés de Gamaliel. Então, assim, olha só, eu sou favorável que a gente tem que ter pelo menos o básico. Um pregador precisa ter o básico. Eu prego o que Deus me revela na hora. O próprio Espírito Santo, uma das missões do Espírito Santo é fazer você lembrar. Lembrar de quê? De que você estuda, de que você busca. Então, buscar-me-ei e me achareis. Então, a gente tem que buscar com o coração. Então, bom, eu gosto de quem gosta da Bíblia. Agora, o irmão gosta da Bíblia, gosta da revelação, ok, tá dando certo, vai para cima. Eu gosto da teologia.
O estudo teológico transforma demais, né, pastor? Mas- Pelo menos o essencial, como o senhor falou, Básico, pelo menos. precisa, é necessário. Eu tenho comigo que, pelo menos, o pastor, ele precisa ser um homem intelectual. E para ser intelectual, ele precisa Mas ser um olha homem só, de estudo. mas sabe só, eu não gosto muito dessa ideia. Me permita discordar. Eu Não, gosto, sou eu é gosto, livre aqui. eu gosto é que as ovelhas sejam muito inteligentes, porque se as ovelhas for inteligente não, e e- crescer, mais ela te obriga a Você crescer. viu? Não, sim, sim. Quando ele falou pelo menos o pastor, mas você já Pelo menos abrangeu os pastor. membros que É, cobram, né? Não, eu gosto dos membros que anota, com os membros Não, que isso daí vai, que... é Não, essencial, não, que é, questiona, que é, refuta, é que vai isso. contra o que o senhor fala muitas vezes. Eu ouvi uma história esses dias, pode ser parábola ou não. Um sábio, e tinha alguém sempre que questionava, o sábio dava palestra e tinha alguém que confrontava ele. E foram vários anos assim, e aquele camarada chegava a irritar o povo. E esse camarada morreu. E no dia do velório, o sábio foi no velório e chorou. E todo mundo depois falou assim: não entendi você, você era para estar alegre, por que você chorou? Ele falou assim: porque o camarada que me fazia ficar mais sábio morreu. Porque era o único que me confrontava, era o único que exigia que eu estudasse mais. Então eu fico feliz. Na nossa congregação tem vários pregadores, eu tenho professores de teologia. E eu prego para eles. Eu tenho pessoas lá que sabem mais do que eu, que tem mestrado. E eu não tenho, eu tenho só o básico. Mas aí eu busco a revelação de Deus. Qual é o jeito que eu tenho de suprir? Eu não tenho mestrado. É a revelação. A revelação de Deus sempre vai ser maior do que qualquer doutorado. Sim, sim. Mas porque a teologia, especificamente, não é somente para pregar. A teologia é para o crescimento Entendimento. espiritual, crescimento até mesmo familiar, estrutura do cristão. A teologia, ela traz isso para ele. É um amadurecimento, Não sei né? se consegui ser claro. Sim. Saindo do formal, pastor, eu quero fazer uma outra pergunta. Para o senhor chegar onde o senhor chegou hoje, Deus vai usar muito mais. Me fala algumas lutas. Quais foram as lutas? Peraí, Perseguição. Galera, segue aí, não esquece, comenta, compartilha, que daqui para frente é só caldo grosso, hein? Vai, pastor. Luta, Perseguição, calúnia, o que o senhor quiser falar aí. Já passou por isso? Rodrigo, deixa eu te falar. Se eu te falar, assim, sinceramente, eu seria muito hipócrita de falar que eu não tive. Mas também eu seria muito, como que se diz, muito menino de falar que tudo que eu passei foi luta. Eu tô mais... é sério, eu tô falando em nome de Jesus. É aquilo que Paulo diz que produz, né? Eu tô muito, assim, nessa área aí, eu tô, assim, cada vez mais crescendo e... É sério, eu fico até emocionado de saber que foi tão superado em Aleluia. muitas coisas que eu fico lembrando assim, tô longe de ser um José. Mas quando os irmãos deles ficou preocupado com a morte de Jacó, ele falou assim: agora ele está perdido, nós estamos perdidos nele. Que ele olhou para eles assim: vocês não sabem o bem que me fizeram. Então eu fico imaginando assim, aquilo que eu achei que era a luta era Deus me empurrando para o propósito. Aleluia. Aquilo que eu passei era aquilo que eu faço com alguém hoje. As portas que me fecharam, talvez seja a porta que eu estou fechando para alguém hoje, como pastor, entendeu? Entendi. Então hoje eu sinto na pele aquilo que eu senti, que eu vejo que de repente alguém que congregou comigo saia ferido comigo. Entende? Entendi. Então, assim, é muito complicado ministerialmente você, assim, carregar mágoa. Eu fico olhando alguns ministérios gigantes, eu fico olhando na internet, assim, sabe? Ministérios gigantes, um destilando ódio, mágoa do outro. Eu fico assim, gente, esses caras não cresceram. Porque eu fico olhando para trás. Meu discipulador,
Ele só me fez crescer. Aquilo que eu achava que ele só me fez crescer. Ah, quando um meu ex-pastor, eu te abençoo, aonde você for, eu te abençoo. Ele só me fez crescer. Hoje, eu não tenho coragem de fazer, e às vezes eu tenho vontade e não tenho coragem de fazer o que ele fez. Entendi, entendi. Então, assim, o que a gente chama de luta, o que o apóstolo Paulo fala, olha só que interessante, porque isso é pregação, a gente tem que pregar o que vive. E se eu não estiver pregando o que eu vivo, eu não tenho. Filipenses 3,13. Uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás fica e prossigo para o alvo. Então, assim, cada dia mais. Um dia, numa reunião de pastores, estava conversando com o pastor Gilmar, que é o pastor presidente da IBREM. Eu reclamei de membros, que às vezes você pega o camarada não tem nada, não tem uma cama direito, não tem nada, não tem um sofá, não tem nada, passa dificuldade, você equipa a casa dele, você faz tudo para ele, ele fica, você capacita ele, de repente, daqui 1 ano, 2, o camarada, por orgulho, vaidade, o camarada envaidece, vai embora. E eu reclamando isso com ele, ele olhou depois e falou assim, Samuel, deixa eu te falar. Às vezes nós, pastores, deixa o coração ficar sujo. E a gente esquece que também Deus cobra a pureza do nosso coração. A gente tem que ter coração puro, porque a Bíblia diz que só os puros verão a Deus. Eu olhei para ele, aquilo me trouxe tanta paz, que às vezes a gente, como Meu pastor, a Deus. gente acha que a gente pode ter orgulho, mágoa, rancor, e a gente não pode, a gente vai ser julgado igual uma ovelha vai ser julgada. Eu acredito que como cristão, a gente não tem essa condição. Então, se eu olhar e falar que eu tive luta, calúnia, eu tive. Mas produziu algo. Mas aí, se eu vou falar que isso foi luta, o que me levou? Aonde quem fez está lá atrás. Alguns me pediu perdão, tá liberado. Os que não me pediram perdão, tá liberado. Tá perdoado também. Aí eu não consigo ficar olhando para trás. O primeiro a ser discipulado somos nós mesmos. É igual. É como... Uns eu não consigo. Ah, é meu amigo. Não dá para chamar de amigo. Mas se falar comigo, Pai do Senhor, pastor, Pai do Seguir a Senhor, paz Pai e a do Senhor. santificação. Mas assim, eu não tenho, sério, eu não tenho. Eu não tenho. Pode ter pessoas que não vai com a minha cara. Eu não consigo parar minha vida por causa de algo. Não sei. Você entendeu? Então, assim, Verdade. se eu pudesse fazer uma lista e pedir, fulano, não sei. E até as pessoas que estão nos assistindo, até o missionário Jonas falou para compartilhar, para nos seguir no Instagram, para se inscrever ali no YouTube. Esse podcast na Contramão, pastor, ele foi fruto de algo dessa natureza. Quando alguém um dia disse, não dá mais ouvido ao Rodrigo não, que ele está na contramão. Olha aí o que nasceu. Não, Pessoa corrigindo, só existe uma pessoa, só um adúltero, que quase estragou a igreja. Esse camarada realmente, esse camarada é complicado você perdoar um adúltero, porque ele tá por aí, vai cometer de novo, porque isso não arrepende. vai estragar outras igrejas. Esse camarada, se caso ele Tentar, ouvir né? isso, ele sabe quem ele é. Não, tá bom. Eu não posso falar porque eu sou ameaçado, Não. mas ele sabe. Mas esse podcast, você que me assiste, ele nasceu, na realidade, porque falaram que eu estava na contramão. Isso não foi nem aqui em Minas Gerais, foi fora daqui. E lá dentro do meu ser, missionário John, nasceu isso. Eu disse, um dia eu vou fazer o que Deus tinha um projeto no meu Deus colocou no meu coração. E eu não tinha tema, não tinha título. Aí nós começamos do zero. Por isso que o podcast começou do zero, há 3 segunda-feiras atrás. E hoje o nosso primeiro convidado é o pastor Samuel. Graças a Deus ele atendeu o convite. Está sendo muito sábio, pastor, nas suas respostas aí. E eu sei que vai ser produtivo. Vai ser produtivo e algumas pessoas vão querer conhecer a igreja lá. Quer dizer, não, eu quero conhecer a igreja desse pastor. Esse pastor não é mole, não. Uma coisa que eu quero saber se tem na igreja do senhor. Tem revelação lá, pastor? Tem da palavra, tem pessoas usadas em dons. Eu acredito nos dons do Espírito e eu acredito no dom da palavra. Deus revela. Quando eu prego, tem gente que fala, olha, Deus revelou profundo. E tem as pessoas que eu dou liberdade porque eu não creio, não sou Pra entregar algo da solícito. parte de Deus? Dentro do ensino, daquilo que eu acredito, que precisa ser administrado, ordem. Sim, muita ordem e decência, né? Bacana, muito bom. Pastor é inerrável? Pastor não erra? Misericórdia. Meu Deus. Rapaz, tem hora que você dá vontade de fazer igual eu já fiz cada coisa, Rodrigo. É. Misericórdia. A igreja lá, ela tem acesso pela rua e tem acesso pelos fundos.
Quando eu descobri, já teve pessoas que faziam fofoca, eu falei, não tá satisfeito? Tem 2 portas para você sair para frente pelos fundos e não sei o quê. Que vergonha de saber que eu já falei Você isso. já falou, você. Vê se, você, Não te vê, culpo também, vê não. se um pastor pode mandar alguém sair pela frente ou pelos fundos, rapaz. A igreja não é minha. Irmão, se um dia você ouviu isso, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu morro de pastor, é vacilão. Você vacila. Hoje eu não faço mais isso, não. Perdão. Pastor erra. Pastor erra em amar demais. Pastor erra em julgar. Pastor erra em não dar oportunidade. Pastor erra em dar oportunidade demais. Pastor erra em acreditar em alguém que tem talento. Porque talento Não substitui caráter. não substitui caráter. Às vezes você coloca alguém que não tem caráter do seu lado. Você acredita que a pessoa redimiu e não redimiu. Hoje eu acredito que tem gente que não redime. Tem gente que vai ter que... Existe muito Alexandre, existe muito Mineu. E Mineu e Fileto, né? Existe gente que realmente perdeu o temor de Deus. Existe gente que vai ser só a eternidade de Deus que vai julgar, porque tem gente que está com a mente cauterizada, tem gente Muitos que pode, males provocam, né? tem gente que está achando que pode fazer o que quiser. Na verdade, tem gente brincando com a graça. Pastor é errante, sim. Erra. Eu tento errar o menos possível, mas erra. É um livro que fala da supergraça, né? A hipergraça. Da Hipergraça. Que tem gente que leva uma vida que está pensando que pode ir ali, ó, peregrino bastante Quanto mais da é dado, graça. mais vai ser cobrado. É isso aí. Pastor, Pastor Rodrigo, Jonathan e eu aqui, eu sou incomparável com o Pastor Rodrigo. O Pastor Rodrigo é fominha de livro, tá? O homem gosta de ler. Você tem algum livro em especial, além da Bíblia, né? Em especial que você recomenda, gosta de ler? Assim, eu tenho escritores que eu gosto muito. Eu gosto da Joyce Meyer. Profundo. Eu gosto de liderança. Eu gosto de libertação. Eu gosto do Oswaldo Lobo. Sim. Muito, muito, muito dele. Gosto. Ai, tantos livros bons que eu já li. Eu poderia, para pastores, líderes, eu indicaria. Rapaz, assim, na minha mente, porque eu estou muito focado agora em cura interior, mas de liderança, John Maxwell, Bom, maravilhoso. Então, assim, tem muitos livros que eu gosto, muitos escritores que eu gosto. Então, se eu te faço livro especial, é aquele Miles Moore, que faleceu, que é tremendo de livro. Profundo. Então, muito bom. Livros que são pequenos, mas é profundo. Jorge Linhares, cara. As pessoas perdem a oportunidade de adquirir conhecimento nos pequenos livros de Jorge Linhares. Eu aprendo Já li muito com muitos aqueles livros, já livros li. dele. Livros simples, você vai ver assim, A Simples, mas Galinha e a profundo, né? Águia, a Sanguessuga, as coisas simples, pregação dele, que você fica assim, gente, entendeu? E as pessoas perdem a oportunidade de ler, acessível. A questão é, quem ama ler, lê. Quem não ama ler, você pode emprestar, você pode doar, você pode ofertar. Quem não gosta de Tem gente não que não devolve empresta. o livro, Se né? não lê, olha, não devolve. Não empresta que não Não devolve. empresta, não lê e não devolve, né? Não devolve. Se lesse, pelo A minha menos. esposa fala, você tem que escrever. Eu falo assim, eu já perdi muito livro. Só Jesus. Tem gente que fala assim, nossa, achei um livro seu lá que já deve ter uns 20 anos. Tá Mas doido. não devolve. Pastor, o senhor tem uma igreja alicerçada, abençoada. Como que o senhor vê os outros ministérios? Quando eu falo outros ministérios, não falo outra igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é uma só. A igreja é de Cristo, é a noiva. Mas como o senhor, como um pastor, líder à frente de uma grande obra, vê os outros ministérios? Gente, eu vejo, assim, alguns ministérios históricos. Eu vejo
alguns ministérios históricos, eu vejo exemplos de solidez. Alguns ministérios antigos, eu vejo que uns envolvendo com política, aí eu me decepciono. Não precisaria mexer com política, poderia ser gigante, está atrasando. Outros mexendo com riqueza, isso eu falo, não precisaria. Uns querendo crescer mais do que o outro, tá, tudo bem. Agora, tirando as igrejas, algumas igrejas que são muito bem administradas como organização, que, embora as igrejas pentecostais criticam, eu penso que elas estão fazendo um bom serviço, sabe? Sim. Nos bastidores, por exemplo, o ano passado eu fui numa feira de missões da igreja presbiteriana. Nunca vi uma feira de missões tão bem organizada, maravilhosa como a presbiteriana. A primeira igreja, que quem era o pastor na época ainda era o pastor Eloy, uma organização magnífica. Até as crianças lá ofertam para missões. Que benção, hein? Então, quando eu vejo um assembleano falando assim, a igreja... eu falo assim, gente, eles não sabem o que é missões, assim, a seriedade de missões. Até as crianças fazem missões. Então, quando eu vejo a seriedade de algumas igrejas, a igreja tal, mas aí quando eu vou nos hospitais, as únicas igrejas que eu vejo em hospitais são elas. Aí como eu vou criticar essas igrejas, que todo mundo fala mal delas, sendo que nos hospitais são só elas que estão lá? Não tem como. Então, não tem como eu vejo os outros ministérios? Eu vejo por esse ângulo o que esses ministérios estão fazendo para o reino de Deus. Entendi. Eu não vejo templos bonitos, a grande catedral, a grande isso, a grande aquilo. Eu vejo assim, o que elas estão fazendo para o reino de Deus. Eu não estou vendo por telão de 40 por 40, se é estofado, não. Eu estou vendo o que elas estão fazendo para o reino de Deus. Eu estou vendo qual a igreja que está nos hospitais. Qual igreja que estão cuidando de mendigo? Qual moradores de ruas? Qual igreja que estão cuidando de centros de recuperação? Qual igreja que estão... Eu estou vendo isso. Na realidade, eu fiz essa pergunta porque há uma frase que é muito falada nos ambientes que nós frequentamos muitas vezes, quando membros de algumas igrejas falam assim, pastor Samuel, a nossa igreja, ela não é melhor que outras igrejas, mas ela é diferente. O que o senhor tem a me dizer dentro desse assunto que eu estava falando, como se vê as outras igrejas? Então, eu, assim... Essa é uma pergunta até difícil de responder, sabe? Eu não sei, a minha esposa fala assim, você às vezes gosta de ser advogado de todo mundo. Eu vejo assim que muitas igrejas são realmente bênção. Aleluia. Outras eu não sei para que existe. A não ser se for para proveito próprio e outros para... Não sei. Principalmente a Assembleia de Deus. A pessoa põe lá Assembleia de Deus, aí põe sobrenome. Eu falo que a Assembleia de Deus Esperança em Cristo. Amém. A Assembleia de Deus Esperança em Cristo porque eu recebi um chamado de Deus, Deus que direcionou, então... Mas eu viveria bem se fosse só Igreja Evangélica Esperança em Cristo. Mas como eu tenho a raiz da Assembleia de Deus, foi o Senhor que, através de uma revelação e tal. Então eu acredito que todos que colocam lá a Assembleia de Deus também seja. Mas eu sou crítico, porque o camarada da Assembleia de Deus não quer ter compromisso com convenção, não quer ter compromisso com estar ligado a ninguém, não quer ter compromisso, estar subordinado a ninguém. Então não é Assembleia de Deus. Não quer ser liderado. Não tem... Não, eu tenho pastor presidente, sou ligado a uma convenção, porque eu quero ser submisso a alguém. Eu tenho pastores. Precisa ser pastoreado, né? Se eu ligar para o meu pastor vice-presidente, que é meu amigo, se ele vier esse podcast, pastor Ezequiel, o meu pastor presidente, pastor Samuel Lopes, que é um grande homem de Deus, em Juiz de Fora, respeitado. Então, cadê você entendeu? Então,
eu sou nessa parte que eu acho estranho. A pessoa é expulso de uma igreja, aí ele troca a placa, e tem quem segue. Tem quem segue. Eu fico triste, é isso. Tem quem segue. Entendi. Fazer outra pergunta, Jonathan? Pode ficar à vontade. Ô, pastor, mas o senhor sempre aceitou, dentro dessa pergunta mesmo, sempre aceitou esse pensamento de que o senhor precisa ser liderado? Ou o senhor também, assim como algumas coisas que o senhor teve consequências antes, também o senhor já teve um pensamento de que não precisava, de que agora o senhor já estava na posição, então a posição que o senhor estava, que o senhor está hoje, graças a Deus, não tem a necessidade disso. O senhor um dia teve esse pensamento? Sim, a igreja nasceu, na igreja nasceu em 2010, né? E o pastor André, que na época ele era presbítero, a gente tinha uma conexão em Santos, São Vicente, só para você ter ideia. Esse pastor já dorme no Senhor. A gente foi buscar para filiar a convenção que ele estava pertencendo em São Vicente Santos. Convenção de... Olha, você vê onde é que nós... Jesus é longe demais. Distante. Mas como o cunhado dele pertencia a essa igreja, foi o canal, e a gente começou a igreja já pretendendo ser filiado à convenção de Belém, lá em São Vicente, porque eu sempre entendi que a igreja estava nascendo, mas eu precisava ser convencionado, que eu precisava ter um pastor aonde eu, mesmo sendo pastor presidente aqui, eu teria alguém que eu responderia. Profundo isso, né? Muito profundo que ter alguém sobre, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas... Há uma frase muito usada, vai chegar um tempo em que não haverá necessidade que ninguém vos ensine, o próprio Espírito vos dará o entendimento. Aí a pessoa pega essa frase e diz assim, não precisa ter ninguém sobre mim, ninguém precisa pregar para mim, ninguém precisa me ensinar, eu ouço só a Deus, eu sou o porta-voz de Deus na terra. Eu já estudo aqui, então... Então, eu faço parte, a nossa igreja, eu faço parte de uma convenção, sou filiado ao conselho de pastor, eu indicaria todos os pastores ser, porque você precisa, não é ter alguém para resolver seus problemas, é se a igreja, para mim é uma segurança para a igreja. Se a igreja desconfiar do meu caráter, da igreja, se amanhã tiver um desvio de conduta, a igreja ter alguém recorrer. Então, a igreja ter um conselho de pastor para me denunciar, a igreja ter a convenção. Ô, gente, a convenção tem um conselho de ética. Os meus obreiros, os obreiros da igreja, sabem o seguinte, não, vamos levar no conselho de ética, cadê? Vamos lá e reunir lá no conselho de ética da convenção para poder me denunciar. Entendeu? Entendi. Perfeito. Vai, Jefão. Pastor, nesse ano de 2026, a gente nós, né, estamos começando, né? E eu quero saber, você tem um projeto aí, que você falou por trás dos bastidores aí, para estar passando um pouco pra gente aí, o que você tem aí nesse 2026 aí? Ah, sim. O tema da igreja esse ano, que vem no nosso coração, a gente tem mania, né? Principalmente pentecostal, né? Ah, Deus me deu. Mas Inspirou, né? Mas de tanta... Você olha na mídia, a perspectiva é horríveis, né? E as notícias são as piores. Tudo quebrando, tudo falindo, tudo isso e aquilo. E você só combate o negativo com o positivo. Você só combate as coisas ruins com coisa boa. Você só combate o mal com o bem. Você só combate o caos com profecia. O Vale do Osso Seco, o profeta, o Senhor mandou liberar palavras, né? Profetiza. Então, veio no meu coração profetizar que esse ano vai ser um ano extraordinário. Eita. Então, para mim, nós vamos prosperar, crescer como nunca. Então, é no meio do caos que Deus vai provar, que Deus vai mostrar o seu poder para nós. Então, Deus não depende de tempos favoráveis para poder manifestar a sua glória. Aleluia. É no meio dessa perspectiva ruim da economia, é que Deus vai gerar riqueza no meio de quem acredita, de quem profetiza. Então
o meu desejo é preparar o caminho, incentivar as pessoas a prosperar. Gente, não olha para a mídia, não olha para as notícias, não olha para as reportagens, olha para o que está vindo do altar, porque está vindo para o púlpito, olha para a profecia. Então, nós vamos projetar a igreja para o futuro. Meninos, vocês de 16 anos, 15, de 20, vocês que gostam de celular, vamos olhar as 10 profissões do futuro, vamos olhar para o marketing digital, vamos ver... Pastor, Provérbios 21:5 fala: um plano bem elaborado leva à fartura. Isso. É isso que eu quero. A Bíblia diz que o homem prudente esse prospera. Agora, sem sonho, como que Deus vai realizar? Então, a gente precisa sonhar. Então, as pessoas precisam dedicar, criar, pedir, Senhor Deus, uma mente... pede sabedoria, né? A palavra do Senhor não fala, pedir sabedoria? Então, pede sabedoria. Então, nós temos que entrar nisso, fazer projeto. Então, eu falei assim, irmãos, vamos projetar a igreja para o futuro. Então, é esse projeto, a igreja para o futuro. Então, não adianta você ficar correndo, lamentando o passado. A gente tem que projetar o futuro. Se você começar a fazer projetos hoje, em um ano, se você começar, dependendo do curso hoje, você começa a colher frutos esse ano ainda. Perspectiva, né, pastor? Você começa a colher frutos esse ano ainda. Você já começa esse ano ainda. Se você começa um curso, por exemplo, de programação, no segundo semestre você já acha estágio. Aí, se você trabalha no comércio, você já começa a achar estágio no segundo semestre para ganhar igual você ganha no comércio. Você entendeu o que eu tô falando? Então, mas se a pessoa não tem uma palavra dessa em casa, ele tem que ouvir de quem sabe. Então, a gente vai levar uma vez por mês alguém para trazer uma palestra nessa área, alguém para trazer uma palavra dentro desse contexto. E a igreja precisa trazer uma palavra de ânimo nessa Aleluia. área. Você que está nos assistindo está no podcast Na Contramão. Estamos caminhando para o final, mas estamos aqui hoje com o pastor Samuel, pastor da ADEC aqui, Juiz de Fora. E eu tenho mais uma pergunta antes de encerrar. Pastor, juventude. Eu vi um vídeo essa semana sobre as igrejas na Europa que estão fechando. E o porquê? Qual é o motivo? As igrejas, os membros envelheceram e as lideranças não fizeram nada para cativar a juventude. E hoje nós estamos num tempo em que os jovens têm tanto entretenimento, tanta distração, na verdade. Charles Spurgeon falou que o maior inimigo do avivamento é o entretenimento. E qual é a visão do pastor para a juventude de Juiz de Fora? Colocando a igreja, o ministério, a igreja, a ADEC na frente. Pois é, pastor Rodrigo. Olha só, hoje, a maior dificuldade hoje é você entender que precisa disso, de ter essa preocupação e pedir a Deus realmente uma direção. E o que eu tenho pedido é isso, sabe? Para Deus colocar na mente de nossos líderes, de jovens, uma mentalidade, como comunicar com esses jovens. Eu trabalhei com jovens, o meu ministério começou... Mas quase 100 anos atrás, né, pastor? 100, uns 30 anos 30 anos atrás, né? Mas era uma outra mentalidade. A gente tinha consagração e lotava os cultos de consagração. Aí, ó, isso é raiz. Então, hoje em dia você pode preparar som, preparar luzes e tal. A questão é como atrair os jovens. Então, você precisa de ter líderes que comunicam com jovens. Então, nós estamos buscando Deus estratégia. Então, o pastor precisa ter estratégia. Eu tenho buscado isso, dado liberdade. Porque, para mim, o que é escândalo para mim hoje, eu tenho que olhar como estratégia. Entendi. Então, você não pode. A gente não ia ter retiro esse ano. Não poderíamos deixar de ter. Porque é o momento que você tem que estar com os jovens. Se o senhor não fazer o retiro, os jovens vão para onde? Ou vai ficar em casa, ou vai para outro retiro de outra igreja, ou vai... Se for para o retiro de outra igreja, amém, né? Mas o pior é quando desvirtua, né? Não, eu acredito até que talvez vai ficar em casa no joguinho, vai ficar no jogo o dia todo. Mas sempre tem um e convite tal. pro mal, né? A Sempre questão tem um é, convite. eu preciso estar com eles. Os jovens precisam estar com os líderes, precisam estar com a liderança, ouvindo uma palavra, estar entre eles. E porque a minha época não tinha isso.
Então eu não posso ser um pastor segundo a minha época, eu preciso ser o pastor da igreja de hoje. Viu que visão? Isso é visão. Então, para mim ser pastor da igreja de hoje, eu tenho que quebrar o paradigma do jovem que eu fui lá Não, atrás. eu vou esperar, vou parar o senhor um pouquinho, mas eu quero que o senhor vire para aquela câmera ali e fale as mesmas palavras que o senhor está falando. É, Fala com o público, pode falar com esse público que vai assistir. assim, no meu entendimento, eu preciso ser pastor da igreja de hoje, dos jovens de hoje, não dos jovens que eu fui, né, da geração minha passada. Então, eu tenho que quebrar muito paradigmas, entendeu? Então, hoje, os nossos líderes, a gente precisa comunicar com os jovens. Qual que é dos pensamentos meu? A gente pode, ao mesmo tempo, ser santo e moderno ao mesmo tempo. Como é que é? Deixa eu Santidade e escrever. modernidade. Eu vou escrever isso aqui. Vai Santo e escrever. moderno. Você, Santidade e modernidade pode caminhar junto. Pureza e modernidade pode caminhar junto. A questão é que as pessoas acham que o mundanismo. Não, não é mundanismo. O que às vezes a gente chama de mundanismo, às vezes é a modernidade. Porque o mundanismo já existia antes. Pornografia, adultério, a fornicação, já existia antes, né? Uma vez eu perguntei para um pastor sobre fornicação, ele engasgou. Eu não tinha essa comunicação. Hoje, no retiro de jovens, eu tenho um papo reto com os adolescentes. E eu explico para eles qual o perigo da masturbação. Coisa que não... Qual o perigo? Do vício. Tem esse papo aberto. Então, eu mesmo dou essa palavra para eles. Por isso. Então, é o momento que eu tenho com os adolescentes. Porque o pai não tem. O pai não é moderno? Aí a gente vê que os pais... Tá sendo pai... Mas que pai? Que não, um pai hoje não tem essa verbalização com um filho de 13, 14 anos. Sobra para o pastor falar. E você tem que ser pastor do tempo moderno. A internet fala, mas a internet não fala toda a verdade. Porque esse jovem não não vai escutar um psiquiatra falar sobre o problema da pornografia. Que até os adultos estão com problema de pornografia. É um assunto que eu falo para homens. Um dia me traz para falar sobre pornografia. vamos marcar. Eu amo falar para homens também. Vamos marcar em nome de Jesus. A cada, Vai ser um assunto. 10. Então a gente tem esse problema crônico no meio da sociedade, até no meio da igreja. Então a gente tem que ser moderno e santo ao mesmo tempo. O senhor não completou. Não, isso é chamada. Pro próximo. Lógico. Eu conheço um pastor que ele dá o testemunho dele no Brasil, no mundo, que ele pregava nos grandes congressos e ele passava 10, 12 horas na pornografia e depois ele orava e dizia: Jesus, não me usa, não me usa. E quando ele ia para o púlpito, Deus usava ele profundamente, até o dia que Jesus libertou ele. Hoje ele dá o testemunho dele abertamente, que ele era um pastor usado por Deus, mas viciado na pornografia. Então a gente tem esse trabalho também de homens, que muito bom, chamado Edificando Sacerdotes. Maravilhoso também, muito jóia. Querendo participar, né? Vamos participar, né? Vamos lá, interessante demais. Porque o homem é o sacerdote de casa. Amém. Então, se nós conseguirmos isso, a gente começa. Não que eu julgue ter alcançado, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e Aleluia. prossigo para o alvo. Glória. Considerações finais, missionário John? Gente, é isso aí. Não esquece, curte, comenta, compartilha. E, pastor, deixa pra gente aqui mais uma vez o Instagram da igreja e o endereço também, pra galera de Juiz de Fora, pra galera que quiser visitar lá, poder. Rapaz, a ADEC JF, você vai achar lá, ADEC JF, Assembleia de Deus Esperança em Cristo. Rua José Eutrópio 480. Segue também o meu também, Pastor Samuel, ADEC. Nossos cultos quarta-feira às 19h30 e domingo 9h30 e às 19 horas. Estamos lá para receber vocês, a casa do Senhor, e somos uma igreja a serviço do Senhor. Aleluia. Deus Amém. abençoe. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe, continue abençoando a família, a casa do Senhor, a vida, o ministério do Senhor, Amém. grandemente, poderosamente. Amém. Estamos Bom? a serviço. E é isso aí. Fala aí, pastor. Considerações finais, Jefão? Quero agradecer ao pastor Samuel, uma honra poder conhecer ele nesse momento. Palavras sábias e muito gratificante também. Projetos futuros também, Tamo junto. né?
Vai lá na DEC, vai lá visitar, receber uma palavra do Senhor. Em nome de Jesus. E vou passar a palavra para o pastor Rodrigo. Muito bem. Chegamos ao final de mais um podcast na Contramão e glorificamos ao Senhor. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou orar. Pedir ao Senhor, porque tem pessoas que pediram, pastor, ora. Tem enfermos, tem pessoas precisando de um milagre. Eu quero convidar vocês a orar comigo antes de encerrarmos esse podcast. Vamos orar. E antes de orar, eu quero te convidar a nos seguir no nosso Instagram, na Contramão, e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Há uma promessa aqui de um sorteio. Quando nós batemos aqui 1.000 inscritos no canal, inscritos no YouTube. vai haver um sorteio aqui de Vamos um fazer prêmio abençoado. sorteio. Porque aí nós vamos fazer ao vivo, pastor. Aí não tem como gaguejar, não. E Aí vai ser ao vivo. Nós começamos do zero. Nós estamos aqui nos estúdios de Kadosh, em Juiz de Fora, no bairro... Aqui é bairro Santos Dumont. E você pode também fazer o teu podcast aqui. Já faço até propaganda para o nosso irmão. E vai ser benção. Mas nós estamos aqui querendo bater 1.000 inscritos no YouTube e 1.000 seguidores na nossa página no Instagram. Para daqui a pouco nós estarmos ao vivo mesmo e vai ser guerra, vai ser batalha, mas vai ser benção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nesse momento eu oro junto com esses companheiros e abençoo cada vida, Pai, que vai assistir. Serão telespectadores desse podcast na Contramão. Senhor, que haja esclarecimento, que o Senhor venha abrir a mente e o entendimento dessas vidas, abençoando aqueles que clamaram por um milagre. Vai no hospital, vai, ó Deus, lá naquela CTI, naquela UTI, ó Deus, e faça um milagre, que essas vidas sejam visitadas pelo Senhor e haja cura, libertação, vidas que estão nos vícios, na criminalidade, vidas que estão, ó Deus, afastadas do teu caminho, frustradas, não com a igreja e nem com Cristo, às vezes com pessoas, foram feridas por pessoas, estão longe da tua presença e não tem mais perspectiva de voltar. Que o Senhor conceda a eles o desejo de voltar a te adorar, procurar, ó Deus, o Senhor através da noiva que é a tua igreja, Pai. Senhor, nós oramos e te rendemos graças em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o pastor Samuel. Amém. Meus agradecimentos pelo carinho de atender o nosso convite. E que seja o primeiro de muitos. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe Amém. a todos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, gente.